Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DVD e louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que nos seguem, aqueles que entram só, assiste e vai embora. Deus abençoe a todos. Para você receber os demais vídeos, você deve se inscrever no canal, deixa o seu like e ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Muito bem, Deus abençoe a todos. Nós estaremos comentando agora a lição da classe dos jovens, lição do primeiro trimestre, lição de número 11. Nós estamos estudando na classe do jovem, separados para Deus. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, uma lição de suma importância, muito interessante para a nossa aprendizagem. Estamos estudando a lição toda sobre santificação, certo? E nessa lição, especificamente, estaremos comentando sobre a santificação integral. Lição de número 11 tem como título Santidade Integral, né? Dia 12 de março de 2023. Vamos para a aula, né? A nossa aula ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o ser humano é integral ao espírito, alma e corpo. O segundo tópico, a santidade do espírito e da alma. E terceiro tópico é a santidade do corpo, né? Eu vou começar do último tópico, certo? Santidade no corpo, que é dominando aí as concupiscências da carne, conforme João capítulo 2, versículo 16. Para entender essa questão de santidade, nós precisamos ir para Êxodo capítulo de número 28, versículo 36 a 39, que há uma semelhança sobre essa questão de santidade ao Senhor. Era uma marca, né? É preciso entender que todo cristão deve trazer em si esta marca, santidade ao Senhor. Então os sacerdotes tinham, naquele período da lei mosaica, eles traziam aí essa inscrição na mitra, né? Portanto, queremos aqui abordar essa questão de santificação ou santidade, na questão da santificação do corpo, uma vez que vivemos nos dias em que a imoralidade que impera sobre o mundo, os programas televisivos e bastante coisas libidinosas, escabrosas e imoral que permeia nesta terra, e muita gente achando isso normal. O que era errado está certo e o que certo está errado. Para a eternidade, para Deus, errado sempre será errado e o certo sempre será certo. Ponto. Não é? Este é ponto pacífico. Tem coisa que é desproporcional, é desigual, é totalmente nocivo a uma pessoa como ser humano. Imagine como cristão, né? Então nós vivemos aí um período de imoralidade, né, que tem entrado nos portões da igreja também, por que não dizer? Então nós vamos estabelecer fundamentos, vamos ver fundamentos estabelecidos pela doutrina da santificação, né? Portanto, aí nós vamos trabalhar essa questão. A santidade do corpo, a santidade da alma e a santidade do espírito. Ou a santidade do espírito, da alma e do corpo, enfim. No caso aqui, a ordem dos fatores não vai alterar nada, né? Nós vamos ver que a igreja de Deus que está em Coríntios, está escrito assim no texto: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, todos em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 2, né? Então vejamos, o texto nos aponta de 1 Coríntios, e o texto proposto aqui pela lição é Gênesis capítulo 2, versículo 7, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21 a 23, e Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26, certo?
Mas esses textos que estou trazendo aqui é de suma importância sobre a santificação. Então, nós vamos ver, primeiro, a inicial de tudo é santificados em Cristo Jesus. Segundo, nós temos a santidade progressiva, que é chamados para ser santo. Então, ele tem o início e tem a sequência, né? Tem a progressão, tem a progressiva. Temos que progredir em santidade, né? Quando a Bíblia usa o termo santidade, né, em Cristo Jesus, não fala em algo que está acontecendo, né, mas sim algo que já aconteceu. Isso é um fator importante, jovens. Quando a Bíblia fala de santificados, ela já está dizendo que já aconteceu a santidade, não é? A santidade é viver em evidência, viver em progressão, progredindo na santidade. Quem é santificado vive em santidade. Então, está no tempo passado, podemos ver, já aconteceu, né? Quando diz o texto assim, santificados em Cristo, certo? Está falando do início, chamados para ser santos, né? E o termo santificado, ele apresenta, Cristo não fala que está acontecendo, mas sim que já aconteceu. O texto está é progressivo, então está no passado. Então vários outros textos afirmam que ao encontrarmos Jesus e nascermos de novo, fomos santificados, a saber, Atos capítulo 26, versículo 18, 1 Coríntios capítulo de número 6, verso 11. Todos esses textos e outros textos que leremos posteriormente, todos esses textos encontramos no passado o pecado foi removido, a sujeira espiritual também foi lavada, Tito capítulo 3, versículo número 5. Então, tornando-nos nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, as coisas velhas, verso 17, as coisas velhas já passaram. Então, por outro lado, a mesma Bíblia mostra que depois de termos passado por esta santificação, ainda há necessidade de algo, pois nós mesmos nos textos diz que chamados a serem santos, esses mesmo foram santificados inicialmente, ou seja, a experiência instantânea, que somos chamados para serem santos. Então, em outras palavras, Deus começou agora o dever de manter e desenvolver isso é nosso, é de cada um de nós, né? E Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas afinal de contas, o que é santidade integral? Santidade integral é santidade no corpo, santidade no espírito, santidade na alma. Isto é santidade integral. E vamos falar paulatinamente de cada uma dessas aqui, ok? Ao falar sobre seguir a santificação, a Bíblia está dizendo de um processo, está citando um processo. Em carta, a carta foi dirigida às pessoas cristãs, portanto já havia passado pela santidade, ou pela santificação, aliás. Então, inicialmente, no Novo Testamento, no Novo Nascimento, aliás, porém elas passaram inicialmente pelo Novo Nascimento, agora necessitava de algo mais, ou seja, um processo de santificação. E o que diferencia aí das duas etapas, no caso, da santificação? O fato do homem ter ser tripartido, ou seja, três partes distintas, no caso se chama de tricotomia, bem como o da salvação divina, de tocar de modo distinto cada uma dessas partes. Por exemplo, nós vamos ver isso em Tessalonicenses capítulo 5, no seu verso 23. O texto diz assim: examinai o mesmo Deus de paz, o santifica em tudo. Em tudo. O texto diz assim: todo o vosso equilíbrio, todo o vosso espírito, alma, corpo seja plenamente conservado. Não é? Então, o próprio Deus de paz vos santifica completamente, ou seja, em tudo. E a vossa alma, o vosso espírito, a vossa alma e o corpo irrepreensíveis para a vida do Senhor. Não é? Seja irrepreensível para a vida do Senhor. No versículo 21 diz assim: examinai tudo e retende bem. Versículo 22 diz assim: absteve de todas a aparência do mal. Então, quem é santo
trabalha em cima dessa propositura. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, essa lição é de santidade e também de antropologia, porque ela vai falar sobre a santidade do corpo humano, não é? E do espírito e da alma, não é? E assim sucessivamente. Quando Paulo ele fala sobre santificar completamente, ele está falando sobre o nosso ser interior, que é composto de espírito, alma e corpo, não é? Seu espírito é a parte de si que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Sua alma é a parte de si que tem consciência de si mesmo, né? Já o corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais. A salvação divina atinge cada uma dessas três partes da seguinte forma. Vamos ver. Então vamos sintetizar direitinho assim. Quando Paulo fala sobre Deus nos santificar, ou seja, santificar completamente, ele está falando sobre o nosso ser interior, que é composto de espírito, alma e corpo. Se o seu espírito é a parte de si, né, que tem consciência de Deus e todas as coisas espirituais. Sua alma, ou a nossa alma, é a parte de si mesmo, que tem consciência de si mesmo. Já o nosso corpo, ou o seu corpo, não é parte de si que tem consciência das coisas naturais. Então a salvação atinge a salvação atinge cada uma dessas três partes. Então vejamos, não é? O Espírito já passou pela santificação inicial, deu aí a ocasião da regeneração, se deu na ocasião da regeneração, conforme 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Tiago capítulo de número 1, versículo 18 e 1 Pedro capítulo de número 1, verso 21. Agora se desenvolveu mediante o processo do crescimento. 1 Pedro 2:2, Efésios 5, versículo 15, que corresponde aí ao crescimento natural. Então vejamos 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 3 e Hebreus capítulo de número 5, versículo 13 e 14. Então, já a alma, é a nossa personalidade da sede das emoções, é a personalidade da sede das emoções, do intelecto, da vontade, não é regenerada, mas é restaurada, conforme Tiago 1, versículo 21, ela é restaurada pela palavra, por enquanto a santificação do Espírito é inicial e imediata. A santificação progressiva tem o seu lugar na alma e no corpo. Então é um processo de mudança de valores. Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39 e Efésios capítulo 4, verso de número 23. Vejamos também Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6 e Romanos capítulo 12, verso de 1 até o verso 2, que também chamamos chamamos de desenvolver a salvação. Filipenses 1, verso 6 e 2, 12. Esse despir do velho homem, Efésios 4, verso 20 e 5, verso 21. Já a questão do corpo, vejamos que o nosso corpo só será totalmente santificado depois de ser transformado, né? Romanos 8, 23 e Filipenses capítulo de número 2, versículo 21 e 1 Coríntios 15, versículo 50 a 53. Até que isto aconteça, a santificação do corpo é um processo, um processo contínuo de sujeira, ou seja, um processo contínuo de sujeitar a carne, não sujeira, de sujeitar a carne, conforme está escrito em 1 Coríntios 9, versículo de número 27. Guardar-se da imoralidade, usar adequadamente os membros do corpo. A santificação do corpo abrange toda e ainda abrange ainda da nossa forma de falar, de vestir. Então a santificação do corpo está incluído isso, não é? Vestir com pudor, com modéstia, com responsabilidade,
Então, o que aconteceu em nosso espírito? A regeneração. E o que chamamos é o que chamamos de santificação inicial, né? Porém, o processo de restauração da alma é a sujeição da carne, é o que chamamos de santificação, não é? Então, a santificação progressiva, e ao destacar em cada um dessas três partes que compõem, né, o nosso ser. Enquanto falava da santificação, o apóstolo Paulo estava nos mostrando a necessidade de trabalharmos em cada parte em separado. Ou seja, ele escrevendo aos Coríntios, ele falou sobre nos purificarmos das imundícias de tudo, tanto da carne como do espírito. 2 Coríntios capítulo 2, no seu verso de número capítulo 2, no seu verso de número 7, né? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Então, reconhecidas essas diferenças, vamos partir para frente para entendermos direito isso, né? No capítulo, em Tessalonicenses, capítulo de número 1, capítulo 4, verso 3 e 8, diz assim o texto: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santidade e honra. Não há na paixão da concupiscência, não há com a paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém se iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, mas como também antes vô-lo dissemos, testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, né, mas para a santificação. Isso não sujeita, podemos observar que isso não sujeita ao homem, né, dentro desses quesitos. Então, ele nos chamou aí, mas ele chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem sujeitar isso, não sujeitar ao homem, mas sim a Deus, né, que vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, então podemos ver que as Escrituras nos apresentam aí, e vamos ver esses 5 princípios que temos para essa base. Por exemplo, para ser santo, abster da prostituição, possuir o corpo em santidade e honra, não é? Não iludir ou defraudar o irmão nesta área. Deus é vingador. Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus, né? Então vamos examinar essas questões. Abstenha-se da prostituição, né? O maior inimigo da santificação do corpo é sem dúvida alguma a prostituição. É interessante notar que nesse tipo de pecado não desaparece automaticamente da vida de alguém que nasceu de novo, senão a Bíblia não diria justamente do nascido de novo para se abster desse tipo de pecado. É impressionante ver a quantidade de vezes que a Bíblia adverte sobre aos seus leitores, ou seja, ao povo de Deus, quanto aos perigos desse tipo de pecado. Prostituição, esse termo inclui todos os pecados de ordem sexual, né? Então é um pecado diferente dos demais. Fuge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Então, há algo que traz aí tipo de pecado que ainda não temos percebido, né? O que o apóstolo Paulo enfatiza, ele está enfatizando na carta aos irmãos de Corinto, é o valor da santidade que o corpo deve ter como templo do Espírito Santo. Então, o texto nos diz, 1 Coríntios capítulo 6, verso 13 a 20, verso 13 a 20, ele nos apresenta que os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor para o corpo. Então, ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também Ele nos ressuscitará
a nós pelo seu poder. Então, são recomendações constantes de Deus para a vida, para as nossas vidas. Então, quando meditamos aí sobre a Bíblia, diz sobre santidade, né, podemos ver que a ponto de deixar penetrar em nosso íntimo, a nossa consciência vai se formando, né, e abster-se da prostituição é um imperativo, né, ele está mandando, foge da prostituição para todo cristão, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, portanto, o corpo não foi feito pelo Criador para se prostituir, mas sim para carregar em si a presença de Deus, carregar em si o Espírito de Deus, carregar em si todo o aporte espiritual de Deus, né? O corpo não foi feito pelo Criador para se prostituir, não é? Mas para assim carregar a presença de Deus, e não pode acontecer quando o santuário é imaculado. Isso tem que ser antes. Deus criou o corpo humano com um destino bem definido. Assim como ele fez o estômago para os alimentos, ou seja, vice-versa, ele também revela o seu propósito distinto, bem específico, e assim também ele projetou, idealizou o corpo para ser um santuário. Desde o início, Deus queria fazer de nós a sua habitação. O corpo não foi criado para a prostituição, mas para ser santo, de modo a servir como morada de um Deus santo, né? Então, possui um corpo em santidade e honra. Não somos donos de nós mesmos, para começar. Foi exatamente isso que Paulo afirmou aqui em Coríntios capítulo 6, versos 13 a 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós e que possui da parte de Deus, e que não são de vós mesmos? Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não é? Então, o corpo não é nosso. Tudo que tem em nós não é nosso, é de Deus. Deus nos comprou pelo seu sangue, vertido lá na cruz. Então, agora não mais pertence a nós mesmos, mas sim a Deus. Nosso corpo deixou de ser nosso e passou a ser do Senhor nosso Deus, né? E Ele deseja que glorifiquemos com o uso correto do nosso corpo. Então, precisamos aprender a possuir, ou seja, usar, ser mordomo, o corpo em santidade e honra. Precisamos possuir o corpo em santidade e honra. Isso nos fala sobre apenas de não nos prostituir, mas sim da maneira de como tratarmos o nosso corpo. Alimentação, vestuário e etc. Isso serve para todos, né? Em especial as mulheres, que não creio que possuem o corpo em santidade, né? Não creio que possuir o corpo em santidade diante de Deus, honra diante dos homens. Quando fala santidade, é diante de Deus, e honra diante dos homens. Isso inclui o uso de roupas sensuais e provocantes. O crente deve ser diferente. Isso não significa que temos algum tipo de uniforme terno para os homens vestir, ou para as mulheres, por exemplo, mas que devemos mostrar com zelo pelo santuário de Deus, e não defraudarmos uns aos outros. Nesse quesito, a Bíblia aponta que não deixar isto passar em branco. Aponta, dizendo, quero do mesmo modo que as mulheres estejam com traje decoroso, com modéstia e sobriedade. 1 Timóteo capítulo 2, verso número 9, a parte A do texto, né? Então não deve faltar decoro, mas a honra ao Senhor até na forma de como vestimos. Isso é possuir o corpo em santidade, ok? Não defraudar o irmão, né? O que é isso? A prostituição é um pecado que não afeta só quem peca, só quem pratica, mas quem também se envolve nele. Quando duas pessoas se envolvem, em ambos os cristãos, além de terem pecado contra Deus, o seu corpo também defrauda um ao outro, ou seja, lesaram uma outra pessoa, vão dar conta a Deus pelas duas coisas, pois a Bíblia ela é muito clara que Deus é vingador destas coisas, né? Deus é vingador do pecado da prostituição, não ficará impune. A Bíblia diz que Deus é vingador dessas coisas. Em Provérbios 6:29 lemos que não ficará impune aquele que troca a mulher de seu próximo,
que tocar a mulher do seu próximo. Deus julgará os pecados de prostituição. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o que passou, passou, e que Deus guarde a vida dos nossos jovens, dos nossos irmãos, e assim sucessivamente. Mas precisamos vigiar sempre. A nossa parte temos que fazer, e a Bíblia é muito clara. A Bíblia deixa bem distribuído, Alguns cristãos não levam a sério o ensino bíblico. Eles brincam, como a graça divina, brincam com a graça divina, esquecendo-se que Deus de Deus não se zomba. Portanto, quando o homem semear, isso também ceifará. Quando escreveu a primeira epístola, Paulo declarou assim: nem nos prostituímos, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 8. A menção aqui é um episódio que se deu entre os israelitas que estavam nas proximidades de Moabe. Isso está registrado em Números, capítulo de número 25, verso de número 1 a 9, que se entregaram à prostituição dos moabitas com os moabitas, e o relato bíblico mostra que uma praga matou mais de 10.000 homens em um só dia. E não se trata de uma coincidência, mas um juízo sobre o pecado. Quando Finéias, neto de Adão, fez expiação pelo povo, a praga cessou. Deus é vingador destas coisas, entendeu? Então se você precisa agora fazer o seu sacrifício, primeiro, deixar de pecar. Segundo, confessar o Senhor. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia, ok? Então a santidade integral é o conceito do ser humano, é o conceito de corpo integral, por exemplo. Nós vamos ver aqui que, para entender esse conceito, o ser humano integral, desde a construção teológica do primeiro século, faz o necessário conhecer um pouco da visão cultural helênica, ou seja, para contrastar com a judaica. Os gregos acreditavam que em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, ou seja, o ser humano em duas partes, como alma e corpo. Nesta visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada a parte boa do bem. Já o corpo era um tipo de parte mal, consequentemente desvalorizado, e considerado o cárcere da alma. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade na Bíblia. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral, conforme capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, no Novo Testamento, a influência paulina ela prevaleceu do ponto de vista judaico. Paulo, apesar de ser um conhecedor das culturas gregas, ele assegurou aos crentes de Tessalônica, que Deus vê o ser humano como um todo. 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 5, versículo 23, é o que está inserido na leitura bíblica em classe. Ok? O corpo como parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, definia que a matéria era mar distinta do espírito, considerando que a parte boa da doutrina gnóstica com base nesse pensamento dualista, Então provocava aí dois tipos de comportamento errôneo. O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse com o corpo, Uma vez que a crença era de não afetava o espírito. Segundo, o comportamento era o inverso, já que o corpo era matéria, mar, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo, E assim sucessivamente. Então, fazendo menção sobre rejeitar a santificação e rejeitar Deus. Poucos casos, muitos fazem pouco caso da mensagem de santidade ou santificação. Acham que estão desprezando o pregador, mas a palavra de Deus, de fato, ela ensina que assim o faz, está rejeitando o próprio Deus, quem assim o faz. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Fugir é o melhor remédio, Fugir dessas anomalias é o melhor remédio, ok? Dando continuidade na nossa lição para terminar, o tópico de número 2 diz a santidade do Espírito. Jesus morreu na cruz para se resgatar o ser humano
de forma integral a santificação do espírito, a santificação da alma. A santificação do espírito ocorre no momento da justificação e da regeneração. A justificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus, né? Quando o crente ouve e cumpre a palavra, seu espírito e sua alma são fortalecidos, né? Então, na justificação e na santificação inicial, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para se sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, né? Então, a santidade do corpo, como nós já trouxemos aqui, esta proposta, tá certo? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando no coração dos nossos jovens, que a boa mão de Deus, que eu possa ter contribuído aí com essa temática, corpo, alma e espírito, e a integralidade do corpo humano, ou seja, a santidade integral, tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.